Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, vamos ler a palavra do Senhor em Apocalipse, capítulo de número 1. Nós vamos tomar a partir do versículo de número 9. Nós vamos ler aqui a visão de Pátimos, né? A epígrafe aqui da Bíblia diz assim: Jesus aparece a João na ilha de Pátimos, ordena-lhe que escreva o que viu e o participe às 7 igrejas da Ásia. A visão de Pátimos. Vamos tomar aqui alguns versículos. Apocalipse 1, a partir do versículo de número 9. Vamos ler o livro da Revelação. Diz assim então a palavra do Senhor: E eu, João, que também sou vosso irmão, e companheiro na aflição, e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus, e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: O que vês, escreve-o num livro, e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardo, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Amém. Vamos ver até aqui somente, né? Até o versículo de número 11. Versículo 9 ao 11 do capítulo 1 de Apocalipse. Os irmãos podem se assentar. Meus amados irmãos, Apocalipse capítulo de número 1, nós temos lido aqui a visão de Pátimos. Nós somos ensinados pela palavra de Deus, pelo profeta da era, e também isso se encontra em estudos bíblicos, né? Que a ilha de Pátimos era uma ilha que se encontrava perto do mar Egeu. Era uma ilha que era usada pelos romanos como uma prisão de pessoas que cometiam crimes graves contra o governo, contra o Império Romano, no caso do dia de João. E João, ele estava então exilado ali naquela ilha por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. O apóstolo João, meus amados irmãos, ele teve esta visão ali na ilha de Pátimos. E esta visão, ela cobre um espaço de 2 anos, diz irmão Branco. Esta visão, ela cobriu um espaço de tempo entre 95 e 96 depois de Cristo. Então nós vemos que esta visão que João teve, ela cobriu um espaço de 2 anos. Ele não teve uma visão apenas de 1 hora, 2 horas, não, foi num espaço de 2 anos que João teve esta visão. E no versículo de número 10, nós encontramos que diz assim: Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Então nós encontramos que João, ele estando ali na ilha de Pátimos, exilado na ilha de Pátimos, ele foi fervido, meus irmãos, por 24 horas num tacho de azeite fervendo. Brana fala isso aqui na exposição das eras, né? E também, se os irmãos tomarem a história da igreja, se os irmãos verem os 4 primeiros séculos da igreja, eu tenho ele, ali também conta essa história, né? Porque irmão Brana leu muitos livros acerca da história da igreja, como os pais antes de 100 anos, os pais depois de Niceia, Foco dos Mártires, 2 Babilônias de Iló e assim por diante, né? As eras primitivas de Pember. Irmão Brana leu muitos livros. Então, João, ele estava ali naquela ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus,
E ele foi arrebatado em espírito no dia do Senhor. Há alguns que creem que este dia do Senhor que João foi arrebatado é o sábado, o 7º dia. Porque em Êxodo, capítulo de número 20, é encontrado ali o 4º mandamento, onde diz assim: lembra-te do dia do sábado para o santificar, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e no 7º dia descansou, né? Então ali o Senhor ordena ali no decálogo a Moisés passar para o povo os 10 mandamentos, sendo o 4º mandamento a observância do sábado. Então há quem diga que este dia do Senhor que João foi arrebatado seja o sábado. E há quem diga também que o dia do Senhor é o domingo. Aqueles que creem que o dia do Senhor é o domingo, no caso aqui deste versículo, eles afirmam que aqui é o domingo porque é o dia em que Jesus ele ressuscitou. Então, sendo o domingo o primeiro dia da semana, o dia da ressurreição de nosso Senhor. Mas, meus amados irmãos, o mensageiro da era, ele mostra para nós, na mensagem A Visão de Patmos, que não pode ser nem o sábado e nem o domingo. Porque ambos esses dias, eles são dias de 24 horas. E eles são o dia do homem. E outro ponto interessante é que João ele foi levado em espírito a este dia. Ele não poderia ser levado em espírito a um dia literal de 24 horas. Então o mensageiro diz assim, que o dia do Senhor ele virá quando os dias dos homens terminarem. E ele diz ainda que este dia que João teve a visão, ele cobriu um período de 2 anos, 95 e 96 depois de Cristo. Então nós podemos entender isto, até a teologia ensina isto, que este grande e terrível dia, ele não é um dia literal de 24 horas, mas ele é um período de tempo chamado de a grande tribulação, ou dia da ira do Cordeiro, ou dia da ira do Senhor, o grande e terrível dia do Senhor. 3 anos e meio da grande tribulação. É quando Deus ele derramará os seus juízos sobre a terra. Este é o dia do Senhor, que nos fala aqui nas eras da igreja, meus amados irmãos, aqui na visão de Patmos. Então, João ele teve essa visão. E no versículo 11 foi dito assim para João, que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardo, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Então, tudo que João viu aqui na ilha de Patmos, durante os 2 anos que João esteve ali, foi dito para ele escrever num livro e enviar às 7 igrejas da Ásia. Então nós encontramos aqui, meus amados irmãos, que estas cartas seriam mensagens que seriam endereçadas às 7 igrejas que se localizavam em 7 pontos da Ásia Menor. Mas olha o que irmão Brano diz aqui, na página 6, aqui da mensagem A Revelação de Jesus Cristo. Ele diz assim: a palavra Ásia é realmente Ásia Menor. É uma pequena porção de terra aproximadamente do tamanho de Indiana, do estado de Indiana. As 7 igrejas lá foram especialmente escolhidas dentre todas as outras igrejas,
por suas características, pois essas mesmas características seriam encontradas nas sucessivas eras, séculos mais tarde. Também, na era de Éfeso, na página 56, ele fala novamente assim: estas 7 igrejas localizadas na Ásia Menor continham certas características dentro delas, naquele tempo remoto, que se tornaram o fruto maduro das eras posteriores. Então, estas 7 igrejas locais, porque existiram essas 7 igrejas locais, existiam outras igrejas, mas Deus escolheu estas 7, porque dentro dessas 7 igrejas haviam características nas sucessivas eras que viriam. Aquilo que era apenas sementeira lá atrás resultou mais tarde em uma safra madura, assim como Jesus disse: porque se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco? Então, irmãos, Jesus, ele deu esta visão a João. Pediu para ele escrever as 7 igrejas, as mensagens das cartas. Mas as mensagens dessas cartas, elas seriam para 7 períodos da igreja, para 7 eras da igreja, sendo a primeira delas a era de Éfeso. É interessante que em cada era da igreja nós encontramos um anjo. A palavra anjo quer dizer mensageiro. Então, não poderia ser este anjo um pastor local, como se ensina na teologia, que os anjos das 7 igrejas sejam 7 pastores, porque são mensageiros. Um mensageiro é portador de uma mensagem. E esta mensagem, ela abrange uma era, uma dispensação. E um pastor local não poderia trazer uma mensagem para uma era. Ele poderia trazer uma mensagem apenas para a sua igreja local, mas não para uma dispensação. Então, meus amados irmãos, no versículo 12 diz assim: e virei-me para ver quem falava comigo. Irmão Branham diz assim, que na versão Rei Tiago está escrito dessa forma: e virei-me para ver a voz daquele que falava comigo. Aí ele diz que a voz e a pessoa é a mesma coisa. Aí ele diz: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Jesus é a palavra, Jesus é Deus em forma humana. O versículo 13 diz que Jesus, ele anda em meio aos 7 castiçais. O que são os 7 castiçais? O versículo 20 do capítulo 1 diz assim: o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, isto é, são os mensageiros das 7 igrejas. E os 7 castiçais, que são candeeiros ou candelabros, que viste, são as 7 igrejas. E Jesus está andando no meio dos 7 castiçais, isto é, durante as sucessivas eras da igreja, o Senhor, ele passeia em meio à sua igreja. Isso é maravilhoso. Aqui no versículo de número 1 do capítulo 2, na primeira era, a era de Éfeso, diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz o que tem na sua destra as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Então veja que ele tem na sua direita 7 mensageiros, 7 anjos, 7 estrelas. E ele anda também no meio dos 7 castiçais. Isto é, ele anda no meio das suas igrejas, irmãos.
É interessante e é maravilhoso nós conhecermos isso, porque isto é a mensagem, irmãos. Nós não aprendemos isto no sistema organizado. Nós não aprendemos isso no sistema denominacional. Isto é revelação. Revelação de Jesus Cristo. Nesta série de mensagens que foi pregada por irmão Branham, na exposição das eras, sendo a primeira dela a revelação de Jesus Cristo, o profeta nos mostra que a igreja, ela é edificada sobre a revelação da palavra, sobre a revelação de quem é Jesus. Ele cita a passagem de Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13, aonde ele faz a pergunta onde Jesus pergunta para o povo: que vocês dizem ser o Filho do Homem? Uns disseram João Batista, outros Jeremias, ou um dos profetas. Jesus vira para os 12 e pergunta para eles assim: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus torna para Pedro e diz assim: bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque não foi carne e sangue quem tu revelou. O profeta diz assim: leia isto como está escrito. Não foi carne e sangue quem tu revelou. Não foi o seminário teológico, não foi o curso de teologia, não foi carne e sangue quem tu revelou. Sobre esta pedra, revelação. O que te revelou isto, Pedro? Eu edificarei a minha igreja. Então a igreja de Jesus, ela é edificada sobre a revelação da palavra. Meus amados irmãos, esta série de mensagens que o profeta pregou sobre as eras da igreja, assim como aquela série de mensagens que ele pregou sobre os 7 selos, porque irmão Branham, ele fez várias séries de mensagens. Ele pregou séries sobre Hebreus, então ele tomava ali só sobre Hebreus, assim foi sobre as eras da igreja. Quando ele pregou sobre estas 7 eras, ele tomou uma série de cultos para falar somente sobre este assunto. Toda noite ele falava de um assunto, avançando o assunto, mas dentro do mesmo assunto. Na primeira noite foi a revelação de Jesus Cristo, na segunda noite visão de Patmos, na terceira noite a era de Éfeso, na quarta noite a era de Esmirna, depois Pérgamo, Tiatira, Sardo, Filadélfia e por último Laodiceia, e depois ele pregou ainda o resumo das eras. Quando ele pregou esta série de mensagens sobre as eras da igreja, ele disse assim, que até aquele momento, esta série de estudo, ele disse, é o mais importante que eu tenho empreendido até agora. Até aquele momento, as eras foi o mais importante. Depois, por último, em 63, foi a revelação dos 7 selos. Uma série de mensagens, a mais importante dela foi os 7 selos. Porque ele, meus irmãos, os 7 selos, ele completou isso aqui, as eras da igreja. O profeta diz assim que, nos 7 selos, foi revelado todo o mistério. Então, tudo que é mistério aqui nesta Bíblia, tudo que é mistério, que foi perdido, ele diz assim nos selos, tudo que foi perdido pelos reformadores, o Íngrio, Wycliffe, Lutero, Wesley, todos esses homens, tudo que foi perdido nas eras passadas, foi restaurado. Aqui ele diz nos selos. Os selos ele revela todo o mistério. Tanto que quando ele prega o último selo, o 7º selo, e é interessante que ele fala ali no 7º selo, ele conta como é que foi cada selo que Deus mostrou para ele. Ele diz assim,
que ele permanecia durante o dia todo dentro de um quarto, de um quartinho, de um cômodo, ele chama de cômodo. E ele então lia a Bíblia sobre o assunto, e ele buscava nos rascunhos que ele já tinha feito, ele buscava em livros como de Uriah Smith, que foi um grande escritor e pregador adventista do sétimo dia, e ele então buscava e falava com o Senhor. E ele diz então que quando o anjo vinha, ele diz então o anjo veio. O anjo que ele se refere é a coluna de fogo, ao pilar de luz, que foi fotografado sobre a sua cabeça, sobre o seu ombro, foi visto em várias fotografias e naquele tempo por milhares de pessoas, muitas pessoas viram, ali no Rio Ohio, em 33, quando ela desceu e disse, como João Batista foi precursor da minha primeira vinda, eu te envio como uma mensagem que precursará a minha segunda vinda. Então, irmãos, a luz vinha e revelava, o anjo vinha e revelava para ele. E a revelação que ele teve foi diferente de tudo, ele disse, de tudo que eu pensava anterior. Ele disse, depois destes selos, eu me tornei um novo homem. A Bíblia se tornou nova para mim, diz irmão Branco. Se tornou uma nova Bíblia. Então, irmãos, tudo que nós aqui pregamos não é um arranjo teológico, não. É revelação de Jesus Cristo. A mensagem é a revelação. Aqui nesta mensagem, olha aqui, ó, a mensagem, o mensageiro do entardecer. Esta mensagem foi pregada em 16 de janeiro de 1963, em Mesa, Arizona. E aqui nesta mensagem, irmãos, olha o que o Mombrana fala quando ele ensinou as eras da igreja. Quando ele pregou esta série de mensagens sobre as eras, então ele desenhou isto aqui. Este castiçal, ele desenhou as 7 eras, né? Desenhou num quadro. Então ele desenhou as estrelas, desenhou o castiçal, e ele aqui desenhou o escurecimento destas luas, sendo a primeira era Éfeso, que durou de 53 a 170, segundo Esmirna, de 170 a 312, sendo a terceira Pérgamo, de 312 a 606, a quarta Tiatira, de 606 a 1520, Sardo, ou Sardes, de 1520 a 1750, Filadélfia, de 1750 a 1906, e por último, Laodiceia, a era em que nós vivemos, de 1906 até o rapto. Sendo o primeiro o mensageiro Paulo, o segundo Irineu, terceiro Martim, quarto mensageiro Columba, o quinto Lutero, o sexto Wesley, e por último, Malaquias 4, 5 e 6, o Elias prometido, cumprindo esse ministério na vida do nosso irmão William Marion Branco. Então, meus amados irmãos, quando ele pregou esta série de mensagens, e ele desenhou este castiçal, olha o que ele diz aqui, ó, no parágrafo 63 do mensageiro do entardecer. Tem ouvido essas fitas das eras da igreja? A última vez que estive desenhando estas eras da igreja no quadro, o Pai Celestial sabe que é a verdade. Quando as completei da melhor maneira que pude, sob a inspiração que Deus me deu, sob a inspiração, ele disse, que Deus me deu. O anjo do Senhor, que você pode ver no retrato, que é a luz, o anjo do Senhor que você pode ver no retrato, muitos têm visto aquele retrato, não tem você aquela luz. Veio no salão onde
estávamos reunidos, haviam como que 300 ou 400 pessoas. Foi diretamente para o lado da parede, como uma luz assim, e desenhou essas eras da igreja. Ele mesmo, nós todos ficamos olhando, e desenhou a primeira era, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e a sétima. Irmão Brana desenhou. Depois, este anjo do pacto, aquela luz, o pilar de fogo, ele desceu e aquele anjo mesmo desenhou este mesmo castiçal na parede. Então o que nós pregamos não é um arranjo teológico, é uma mensagem vinda de Deus, que precursará a segunda vinda do Senhor. Como eu disse, a primeira Éfeso, que teve o mensageiro como Paulo. A segunda, Esmirna, Irineu. A terceira, Pérgamo, Martim. A quarta, Columba, Tiatira. A quinta era a era da reforma, Martinho Lutero. O reformador mais conhecido foi o mensageiro para a quinta era. A sexta era, a era das missões, diz o irmão Branco. A era da porta aberta. A era em que os missionários evangelizaram a África, a Índia. E por último, a nossa era. Conhecida como a era missionária, mas não é era missionária. É era da apostasia. É a era morna. É a era do erro, aonde um pequeno grupo de fiéis, um pequeno grupo de eleitos ficarão ao lado do mensageiro para um dia. Quero tomar aqui, irmãos, a era de Laodiceia. A era de Laodiceia. Aqui na era de Laodiceia, olha o que nos diz aqui o mensageiro acerca do ministério do último mensageiro na Bíblia. Nós sabemos que Apocalipse 3, versículo 14, ao anjo da igreja que está em Laodiceia, isto é, ao mensageiro a Laodiceia, é o mensageiro, é o último anjo, o último mensageiro. Também Apocalipse 10, 7 diz assim: nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, cumprir-se-á o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Nos dias da voz. Irmão Brana diz que a diferença deste anjo de Apocalipse 10, 7 para os anjos celestiais é que ele tem uma voz. Nos dias da voz, isto é, nos dias do soar da mensagem, do último mensageiro. E ele diz aqui na era de Laodiceia, ele diz assim, a partir da página 291, ele diz, Apocalipse 10, 7, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Agora, esta pessoa, que nesse versículo é chamado de anjo, na nossa versão da Bíblia, não é um ser celestial. Veja que ele diz que não é um anjo celeste, não é um anjo espírito, não. O sexto anjo das trombetas, o qual é um ser celestial, Apocalipse 9, versículo 13, e o sétimo, da mesma ordem, o sétimo celestial, da mesma ordem do sexto, está em Apocalipse 11, verso 15. O sétimo anjo celestial está em Apocalipse 11, versículo 15. Aí ele diz,
Mas este aqui, em Apocalipse 10 e 7, é o mensageiro da sétima era e é um homem. Este é um anjo terreno, é o mensageiro da era. Ele diz assim: ele deve trazer uma mensagem de Deus, e a sua mensagem e o seu ministério irão cumprir os segredos de Deus, como anunciado aos seus servos, os profetas. Deus vai tratar este último mensageiro como um profeta, porque ele é um profeta. Apocalipse 10, 7 é um profeta, é um mensageiro humano, é um homem que traz uma mensagem para a era. E qual é a missão deste último mensageiro? O que ele fará quando este mensageiro de Apocalipse 10, 7 e de Apocalipse 3 e 14, também de Malaquias 4, versículos 5 e 6, que tornará o coração dos filhos aos pais, e também Mateus 17, 11, de fato Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Irmãos, o mundo precisa saber disso. O mundo religioso precisa saber que Deus nos enviou uma mensagem, que Deus nos enviou um mensageiro com uma mensagem que nos leva de volta à Bíblia. A mensagem não é algo a mais, não. A mensagem não é algo à parte, não. A mensagem é a Bíblia. Porque Malaquias 4, 5 e 6 diz assim, que ele, o Elias, que viria antes do grande e terrível dia do Senhor, ele converteria os corações dos pais aos filhos. Isso foi o que João Batista fez. E dos filhos à igreja aos seus pais apóstolos, nos levando de volta ao original do Pentecostes. Então aqui na página 292 da Era de Laodiceia, na exposição das eras, ele diz: foi no período do tempo do fim que os 7 trovões de Jesus saíram, Apocalipse 10, 3 e 4, e clamou com grande voz como quando brama o leão, e havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar suas vozes, e sendo ouvido dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las, e ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não o escrevas. O que estava nesses trovões ninguém sabe, mas precisamos saber, e será necessário um profeta para obter a revelação, porque Deus não tem outra maneira de trazer à luz suas revelações escriturísticas, exceto através de um profeta. Então Deus não tem outra maneira de trazer as suas revelações da Bíblia, as suas revelações escriturísticas, exceto por um profeta. O irmão Zezinho, ele leu aqui hoje em Ezequiel, onde foi dito: e saberá que houve no meio de vós um profeta. Ezequiel capítulo 2. E hão de saber, quer ouçam, quer deixem de ouvir, hão de saber que houve no meio deles um profeta. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. E olha aqui, irmão Brantes, aqui na página 292, um pouco para baixo do meio, a exposição não contém parágrafo, é só o número da página. Mas um pouco para baixo do meio diz assim: então será dada a mensagem de Deus, a mensagem que Deus lhe deu na palavra, para converter as pessoas de volta à verdade e ao verdadeiro poder de Deus. Alguns ouvirão, olha bem, alguns ouvirão, porém a maioria fará o esperado e o rejeitará. Está vendo o que o irmão Branco está falando aqui, irmãos? Alguns ouvirão o mensageiro.
Alguns ouvirão este aqui de Apocalipse 10, 7, o mensageiro à sétima era, de Apocalipse 3 e 14, de Malaquias 4, 5 e 6, de Mateus 17, 11, alguns ouvirão, mas, porém a maioria fará o esperado e o rejeitará. Então não é, irmãos, estranho que a maioria rejeite esta mensagem. Não, porque foi predito pelo próprio mensageiro, foi dito aqui por ele. E ele segue: visto que este profeta mensageiro de Apocalipse 10, 7 será o mesmo Malaquias 4, 5 e 6. Isto aqui é irmão Brana falando, irmãos. Ele diz que o Apocalipse 10, 7, aquele anjo ali, é o mesmo Elias, é o mesmo mensageiro. Ele naturalmente será como Elias e João. Então veja que é o mesmo. E qual seria a sua missão? Ele diz aqui na página 295. Agora este mensageiro de Malaquias 4 e Apocalipse 10, 7 fará duas coisas. Olha o que ele fará. Primeiro, segundo Malaquias 4, ele converterá os corações dos filhos aos pais. Está vendo? Primeira coisa é levar a igreja de volta à fé dos apóstolos, a fé apostólica. Segundo, ele revelará os mistérios dos 7 trovões em Apocalipse 10, os quais são as revelações contidas nos selos. O que são então os 7 trovões? São as revelações contidas nos 7 selos, os 7 mistérios. Então qual seria a missão do mensageiro de Apocalipse 10, 7? Do sétimo, levar a igreja de volta à fé dos apóstolos. Segundo, revelar os mistérios dos 7 trovões contidos nos 7 selos. E ele diz aqui, um pouco mais embaixo: porém considere isso também, este mensageiro profeta será em sua natureza e em suas maneiras como foram Elias e João. As pessoas do dia deste mensageiro profeta serão como foram nos dias de Acabe e de João. E uma vez que são somente os filhos cujos corações serão convertidos, serão somente os filhos que ouvirão. Ele diz que somente os filhos ouvirão a mensagem. Somente os eleitos, somente os escolhidos ouvirão. O resto vai rejeitar. Em perguntas e respostas número 4, eu tenho aqui. Foi feita uma pergunta para o irmão Brana assim: irmão Brana, por que eu oro e eu não sinto mais a graça de Deus como eu sentia? Não sinto gozo como eu sentia? Por quê? Sabe o que o profeta responde? Porque o avivamento acabou. Já nos dias dele, o avivamento acabou. Porque é o avivamento que traz esta alegria. Eu não estou dizendo, ele não diz que a salvação acabou. O avivamento, a chama no coração. Por isso que hoje nós oramos. Parece uma oração morna. O avivamento acabou. E ele diz assim, que todo movimento, todo avivamento tem durado 3 anos, dizia o irmão Branco. E ele diz, este nosso avivamento, que é o avivamento dos dias dele, ali da mensagem, ele diz, tem durado 15 anos, mas já estava se apagando. O avivamento, não a mensagem. A mensagem, ela vai, segue avante. Então, irmãos, mesmo que o avivamento não arda mais em nossos corações, mas a mensagem, ela segue. E ele diz aqui que somente os filhos ouvirão a mensagem. A maioria vai rejeitar o que o mensageiro falou. Ah, mas não é bem assim. Não é bem assim. O irmão Branco, ele quis dizer não. Está escrito, ele falou, está falado, irmãos. Olha aqui, eu quero tomar perguntas e respostas. Perguntas e respostas
número 4. Olha o que ele diz aqui, em perguntas e respostas número 4. Concernente Apocalipse 10:7, ser o mensageiro da Laodiceia e o mesmo Elias prometido em Malaquias 4:5-6. Página 43, pergunta 49. É o sétimo anjo de Apocalipse 10, o verso 7, né? Do qual se fala a mesma pessoa como Elias, de Malaquias 4? Aí ele diz, respondi essa. Parece que não respondi essa. Aí ele responde, sim, é a mesma pessoa. Apocalipse 10 é a mensagem do sétimo anjo, o qual, o sétimo anjo mensageiro da sétima era da igreja, o qual é Malaquias 4. Também foi feita uma pergunta para o irmão Branco. Nós lemos aqui, nas Eras da igreja, que a segunda coisa que o mensageiro faria, está aqui na página 295 da Era de Laodiceia. A segunda coisa, a primeira era converter o coração dos filhos aos pais, levar a igreja de volta à fé dos apóstolos. A segunda coisa, revelar os mistérios dos 7 trovões que estão contidos nos selos. Meus amados irmãos, há quem diga que os 7 trovões não foram revelados, que eles ainda serão revelados no futuro. O profeta diz aqui que a missão deste mensageiro é revelar os segredos dos 7 trovões que estão nos selos. Essa seria a sua missão. E ele diz ali no 7º selo que a cada noite o anjo, aquela luz, vinha ali no quartinho, no cômodo, e revelava um selo para ele. No sétimo selo, ele mostra para nós que o 7º selo é a vinda do Senhor. E fizeram esta pergunta para ele aqui, em perguntas e respostas número 4, na página 23, pergunta 21. Perguntaram assim: tem os 7 trovões, os quais se igualam aos 7 mistérios já sido revelados? Foram revelados nos 7 selos? Porém ainda não nos são dados a conhecer como os trovões? Então foi perguntado para ele assim: foram revelados nos selos ou ainda vão ser futuramente revelados, né? Ele responde no parágrafo 78, não. Nos 7 selos foram revelados. Disso se tratavam os trovões. Os 7 selos. Disso se tratavam os trovões. Eles haveriam de revelar os 7 trovões que emitiam suas vozes e ninguém podia entender o que era. João sabia o que era, porém lhe foi proibido escrevê-lo. Ele disse, porém, o 7º anjo, lá de Apocalipse 10:7, nos dias do seu toque, da sua mensagem, da sua trombeta, os 7 mistérios dos 7 trovões serão revelados. E o 7º anjo é um mensageiro da 7ª era da igreja. Então, meus amados irmãos, o que nós estamos ensinando aqui não é um arranjo teológico, é uma mensagem vinda de Deus. Foi dito no Rio Ohio em 1933, eu repito, a voz saiu de dentro daquela bola de fogo e disse, como João Batista foi precursor da minha primeira vinda, eu te envio com uma mensagem que precursará a minha segunda vinda. E para encerrar, irmãos, eu quero ler aqui algo para os irmãos, que está aqui nesta perguntas e respostas. Aí nós encerramos. Olha aqui o que o irmão Brana diz. A mensagem que nós estamos pregando hoje, irmãos, esta mensagem que nós pregamos hoje, ela não é diferente da mensagem de Paulo. Ela não é diferente da mensagem de Irineu. Ela não é diferente da mensagem de Columba, não é diferente da mensagem de Lutero, nem de Wesley. Não.
é a mesma mensagem. Olha o que ele diz aqui em perguntas e respostas, parágrafo de número 23. Eu vou tomar apenas aqui a parte que é importante sobre o que eu quero falar para os irmãos. Ele diz assim: esta mensagem é a mesma mensagem que pregou Lutero, a mesma mensagem que Wesley pregou, a mesma mensagem que pregaram os pentecostais. Somente alguma coisa foi acrescentada a ela, que é a revelação. O que diz em Provérbios? A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais. Então, irmãos, não é outra mensagem, é a mesma mensagem que começou com Paulo. Porém, irmãos, somente com um pouco mais de luz. E ele diz: somente alguma coisa foi acrescentada a ela. Que é isto? A revelação dos selos. O que deixaram aqueles reformadores, vem? Isto tem sido dado a conhecer neste dia. Naquele, então, não podia ser dado a conhecer. A mensagem pentecostal não pode ser dada a conhecer nos dias de Lutero ou nos dias de Wesley. Tinha que esperar até a era pentecostal. Porém, a era pentecostal não é outra coisa senão um avanço adicional da era luterana. Então, irmãos, a nossa mensagem que nós recebemos do sétimo anjo, Apocalipse 10:7, nos dias da voz do sétimo anjo, quando soar a sua mensagem, cumprir-se-á o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos, não é outra mensagem, não. É apenas o avanço da mensagem pentecostal. Nós cremos nos dons, cremos. O Mombrana fala da restauração da árvore noiva, os 9 frutos, 9 dons espirituais. Língua, profecia, fé, enfim, 9 dons. Tudo isso está na igreja, na noiva. Podemos falar língua? Sim. É um dom do Espírito Santo. Mas a mensagem, ela é a precursora da segunda vinda. É ela, irmãos, esta mensagem que nos coloca em linha para o rapto. Amém, irmãos? Amém. Então Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Ficamos firmes crendo nesta mensagem. Porque esta mensagem é a luz do entardecer. É a luz final. É a luz da tarde. Depois desta mensagem, irmãos, não tem mais mensagem. Depois desta mensagem é rápido, é arrebatamento. Amém? Chegamos ao término, então, de mais um culto, mais uma mensagem pregada. Vamos fazer a oração da fé, orar a Deus em nome do Senhor Jesus Cristo, entregando este culto aqui nas mãos do Senhor. E quarta-feira, pela graça de Deus, estaremos